E para a mensagem de hoje eu quero falar para você: cuidado com o pecado que ninguém vê. Isso mesmo que você ouviu, cuidado com aquele pecado que ninguém vê. Às vezes temos a tendência de julgar o pecado dos nossos irmãos, aqueles pecados que estão escancarados na sociedade. Mas a gente esquece de olhar para aquele pecado que a gente carrega só com a gente mesmo. Esse pecado as pessoas não veem, mas o Senhor vê. E essa palavra de hoje vem falar exatamente para você que está nessa situação. Então abre os seus ouvidos para ouvir essa mensagem. 2 Samuel, capítulo 12, e eu vou me ater apenas ao versículo 12. E assim diz a palavra: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Amém? Fecha seus olhos, quero orar. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, usa-me neste momento como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, esse contexto desta palavra está contando a história de um homem que ele é considerado na Bíblia como o segundo coração de Deus. Estou falando aqui hoje de Davi, um homem que teve sua grande consagração, o segundo rei de Israel. Ele veio a reinar posteriormente a Saul. E Davi, aquele homem que ninguém dava nada por ele, já contei a história dele aqui no canal por várias vezes. Davi, que era filho de Jessé, o pastorzinho de ovelhas, que ficou muito conhecido em Israel no momento em que ele derrota o gigante Golias, e a partir de muitas perseguições o Senhor o honrou até que ele veio a ser o rei de Israel. E no contexto dessa mensagem que eu trago para vocês aqui hoje, está acontecendo uma situação muito atípica. Porque Davi, que era considerado como um grande valente, um grande guerreiro, Davi, enquanto rei justiceiro, neste momento da palavra aqui, ele cai em um pecado gravíssimo, gravíssimo. O pecado do adultério e o pecado do assassinato. Isso mesmo que você está me ouvindo, aquele homem que, segundo a Bíblia, tinha o coração, segundo o coração de Deus, ele caiu em pecado. O pecado do adultério e do assassinato. O que estava acontecendo ali com Davi naquele momento? Aquela época, os israelitas estavam numa guerra contra os amonitas, na época em que as tropas israelitas estavam lutando contra a capital amonita de Rabá, pelo comando de Joabe. Só que nesse momento era a época onde essas tropas saíam para a guerra e o rei ia junto. Mas neste momento Davi não foi. Joabe estava no comando daquelas tropas de Israel para poder derrotar aqueles amonitas, mas Davi permaneceu em Jerusalém. E no momento em que ele permanece em Jerusalém, ele está ali no seu castelo, na sua casa, no palácio real, sem nada para fazer, e é onde muitas pessoas falam: cuidado, porque mente vazia é a oficina do diabo. E foi o que aconteceu com Davi. No momento em que ele está ali, no palácio real, ele avista da sua casa uma mulher muito formosa tomando banho, um momento de purificação. Então ele começa a se sentir atraído por aquela mulher. Então Davi procura saber quem era aquela mulher formosa. Embora este rei Davi já tinha suas mulheres, mas naquele momento de ociosidade, o que é ociosidade? Sem ter nada para fazer, porque o que Davi precisava estar fazendo era estar junto com aquela tropa, no combate, na guerra, mas não, ficou em casa, em Jerusalém, e no momento em que ele fica ali à toa, sem ter o que fazer, é a hora que vem o inimigo que é plantando o que não deveria plantar.
desejos no nosso coração que não eram para ser desejáveis. Então Davi, naquele momento, começa a desejar aquela mulher que se banhava naquele riacho. Então ele vai procurar saber quem era aquela mulher. Quando seus mensageiros chegam e falam que era a filha de Eliã, Batseba, aquela mulher que estava ali. Então ele quer saber quem é Batseba. Além de filha de Eliã, as pessoas contam para ele, ela é a esposa de Urias. Urias que inclusive foi um hetel que ocupou um posto no exército do próprio rei Davi. O que significa ali Urias? Seu nome significa minha luz é Yahuié. Aquele homem que servia Davi, ele estava ali praticamente na linha de frente da tropa de Davi. No momento em que os seus soldados do exército estavam servindo, combatendo os amonitas, Urias estava naquele exército, mas a sua mulher fica. E no momento em que ela fica, Davi começa a desejá-la, então ele pede aos seus servos que tragam Batseba até ele. E no momento em que eles trazem Batseba até ele, Davi se deita com aquela mulher. Deita e ele tem os seus desejos carnais atendidos. Aquele homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, ele cai em pecado. Pecado do adultério, porque aquela mulher na qual ele se deita com ela, ela é uma mulher casada. Então Davi, achando que ninguém sabia do seu pecado, achando que ninguém havia visto o que ele fez, ele manda Batseba voltar para casa e ela retorna. Só que passado um tempo, momento em que Urias ainda estava servindo na guerra, na tropa do próprio rei Davi, Batseba manda um recado para Davi, de que ela havia se engravidado do rei. Presta atenção nisso. O Senhor hoje está falando aqui com muitas pessoas. É você que muitas vezes está no pecado do adultério, está achando que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo. É hora que começa a vir as consequências do pecado que você comete. Coisas que saem do seu controle, porque no momento do pecado a gente vai pelo desejo do coração. A gente só ouve a voz do coração e esquece de olhar para aquilo que realmente é o certo e errado. Então Davi, quando descobre que Batseba está grávida dele, ele começa a tramar. Aquele homem que tinha unção do Senhor, ele começa a ser levado pelas implantações que o inimigo vai colocando na cabeça dele. Ele começa a tramar contra a vida daquela mulher e do próprio marido dela. Então, o que ele faz? Conversa com Joabe, que está no comando da tropa do exército, e pede para que Joabe mande Urias, o marido de Batseba, voltar para casa, porque na cabeça de Davi, se Urias voltasse, se deitasse com a própria mulher, ele iria se convencer posteriormente de que aquele filho do qual ela estava grávida era dele. Olha a mente pecaminosa de Davi. Então assim Joabe fez, trouxe Urias, que era um soldado do exército do rei Davi, só que aquele homem que estava servindo no exército, ele era tão leal ao rei, era tão leal ao serviço que foi confiado a ele, que ele não se sentiu digno. Presta atenção nisso, aquele homem que achava que estava servindo a um homem de Deus, porque na cabeça de todas as pessoas ali daquela região, Davi era um homem temente, era um homem fervoroso, segundo a palavra, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, ou seja, as pessoas olhavam para Davi como uma referência. E no momento em que Urias volta daquela guerra, Davi o convence de ir para casa, deitar-se com a sua esposa, ou seja, olha, você chegou, está cansado, vai para casa, fica descansando um pouco, mas aquele homem era tão leal ao que ele estava fazendo, que ele não achou justo os homens que estavam com ele, habitando em tendas no campo, e ele, diante daquela situação, estar em casa, comer e beber com a sua mulher, deitar-se com ela, enquanto os demais homens não podiam fazer aquilo. Então, o que ele faz? Ele não vai para casa. Ele dorme na
porta da casa real, do palácio do rei Davi. E quando isso chega aos ouvidos de Davi, ele fica preocupado, porque ele jamais esperava que a lealdade de Urias era tamanha, era de tal porte. Então ele resolve o quê? Embriagar aquele homem, porque ele acredita que no momento em que ele der para ele de comer, de beber, que ele embriagar Urias, que ele vai mudar de ideia e que ele vai voltar para casa, vai deitar com a esposa Batseba e ali ele vai transferir a responsabilidade da paternidade para Urias. Então Urias, ele come e bebe na presença do rei, ele se embriaga na presença do rei, mas ele não volta para casa. Ele não vai deitar-se com a mulher, porque pela lealdade do que ele estava fazendo, ele continua prestando o seu serviço de soldado do exército. Então ele dorme na porta do palácio real. Aquilo deixa Davi extremamente preocupado. Extremamente preocupado, porque ele fala, o que eu vou fazer agora diante dessa situação? Então é a hora em que Davi cai no segundo pecado, porque já não bastasse o pecado do adultério, engravida a esposa de um outro homem, ele tem a ideia de matar o marido de Batseba. Então ele chama o comandante das tropas, Joabe, e ele fala para Joabe para colocar Urias na linha de frente de combate dos israelitas. Naquela tropa, para ele colocar Urias na linha de frente, porque quando ele fizesse isso, ele sabia que os amonitas iriam o quê? Matá-lo. E assim Joabe fez. Pega Urias, coloca na linha de frente, e no momento em que isso acontece, Urias é morto. Então Joabe manda, através dos mensageiros, a mensagem de que Urias havia falecido. Aquele homem que serviu até o fim ao rei Davi, com lealdade, com honestidade, e que sequer imaginava que aquele homem que ele estava protegendo, que ele estava sendo leal, por trás estava apunhalando pelas costas. Então, passado o tempo de luto de Batseba, aquela mulher que chorou pela morte do seu marido, Davi toma essa mulher como sua esposa. Ele reconhece aquela mulher como sua esposa e até então Davi acredita que no momento em que ele faz isso, tudo está resolvido. Ele comete o pecado do adultério, ele manda matar o marido dela, então ele acredita que a partir daquilo ali tudo está resolvido. Mas é onde ele se engana. Que aqui na palavra diz que ele faz isso, ninguém vê, mas o Senhor vê o que ele está fazendo. Então, no momento em que Davi faz tudo isso, o Senhor envia o profeta Natã, isso mesmo, o profeta Natã, até Davi, para poder repreendê-lo. Quem é Natã? Ele é pouco citado na Bíblia, mas ele é considerado quase que um conselheiro de Davi. Ele aparece em alguns contextos aqui da Bíblia, sempre trazendo alguma repreensão para Davi. O primeiro momento em que o profeta Natã, primeiramente, o que significa Natã? Natã é um nome hebraico que significa dádiva de Deus, ou um presente do Senhor. Ele viveu no tempo de Davi e ele estava sempre aconselhando Davi diante de algumas situações. O primeiro momento em que ele aparece na vida de Davi foi repreendendo Davi na construção do templo. Davi cismou que queria construir um templo, uma casa para o Senhor, um templo de adoração, e inicialmente o profeta Natã até tinha concordado com a ideia, mas até que o Senhor fala para Natã, não, diga para Davi que essa construção do templo não será feita por ele, mas por um filho dele. Então, naquele momento, Natã chega e repreende, presta atenção, ele repreende Davi, e Davi não constrói esse templo. Esse templo vem a ser construído posteriormente pelo seu filho Salomão. O segundo momento em que Natã chega repreendendo Davi, momento do adultério. Esse que eu estou falando aqui para vocês agora. Adultério e o assassinato de Urias. Porque Natã é enviado por Deus até
Davi para dizer para ele, olha, através de uma parábola. Natan conta para Davi uma parábola. Só que naquele momento, Davi está tão cego diante do seu pecado que ele não vê que aquela parábola que Natan está contando para ele diz respeito dele mesmo. Então, Davi, ouvindo aquela parábola de Natan, ele acha que Natan está falando de outra pessoa e ele diz que o pecado que aquela pessoa comete é muito grave e que precisa de punição. Até que Natan vem falar para ele, olha, essa pessoa da qual eu estou falando através dessa parábola é você. O Senhor está irado com você. Ele vai poupar sua vida. Você não vai ser morto, mas vai ter consequência. E ali é o momento em que Davi entra em desespero. Ele entra em desespero porque ele se arrepende. É isso que faz de Davi um grande homem também segundo o coração de Deus, porque diferente de Saul, se a gente for olhar a nível de pecado, talvez se olharmos entre Saul e Davi, talvez Davi tenha até pecado mais do que o próprio Saul. A diferença é que Davi, ele se arrependia. O foco dele era sempre continuar servindo ao Senhor, enquanto que o olhar de Saul era voltado para o trono, não para Deus. Saul estava mais preocupado em assumir os tronos reais. Então, no momento em que Davi toma consciência da profundidade do seu pecado, ele começa ali o quê? A jejuar. Ele pede perdão a Deus. É o momento, inclusive, em que ele escreve o Salmo 51. Para quem não sabe, o Salmo 51, a maioria dos salmos que estão escritos na Bíblia são salmos escritos por Davi, mas o Salmo 51 em específico, ele está dizendo desse momento de arrependimento de Davi. Momento em que ele reconhece o seu pecado e ele vê a necessidade de que Deus tenha piedade e misericórdia dele. Ele reconhece que é um pecador e que diante do que ele fez, ele precisa ser punido, mas ele pede a Deus misericórdia. Então, através do profeta Natan, o Senhor fala para ele, eu vou poupar a sua vida, mas isso vai ter consequências. Então, aquela criança que Batseba carregava no ventre, ela vem a nascer. Só que o Senhor permite que venha uma doença sobre aquela criança e aquela criança morre. O Senhor não permite a continuidade da vida daquela criança. E diz aqui a palavra que durante 7 dias, Davi jejuava e orava antes da morte dessa criança, porque no momento em que ela adoece, ele fica desesperado, porque ele sabe que aquilo é consequência do seu pecado. Então ele ora, ele jejua, mas o Senhor não poupa a vida daquela criança diante do pecado. E por que eu resolvi trazer essa mensagem para você aqui nesta noite? Porque muitas pessoas acreditam que para servir a Cristo, que para servir a Deus, basta apenas se arrepender. Basta apenas arrepender que está tudo certo, tudo resolvido. Algumas pessoas ainda não entenderam que algumas coisas que elas estão vivenciando hoje na própria vida, embora Deus já tenha perdoado, o Senhor já esqueceu o seu pecado, mas isso não quer dizer que não vai ter consequências, não. Existem coisas que você está vivendo hoje que são consequências, coisas que vêm de anos lá atrás. Pecados que foram cometidos há 5, 10, 15 anos e que hoje você paga o preço disso. Quando a palavra fala que o Senhor perdoa, que Ele te aceita, não quer dizer que isso não vai trazer punição para sua vida. Quantas pessoas aqui que falam, não é justo o que eu estou vivendo hoje, mas eu te convido a fazer uma reflexão da sua própria vida. Aquilo que você andou numa vida pecaminosa, embora você tenha convertido, tenha se arrependido, vai ter um preço a se pagar. Por isso que nós precisamos viver em constante vigilância, porque a vigilância não permite que a gente viva essa vida de pecado. Se Davi estivesse fazendo o que ele precisava fazer, ele não teria caído nesse pecado, tanto do adultério quanto do assassinato, porque era um homem totalmente ungido, separado por Deus, um homem que o Senhor confiou promessas na vida dele, só que o Senhor falou, vou poupar a sua vida diante desse pecado, mas eu não vou te prometer uma vida facilitada daqui para frente, porque além do Senhor tirar aquele filho dele, o Senhor disse para ele,
suas mulheres também serão tomadas. Porque assim como você tomou a mulher de alguém, as suas também serão tomadas e isso virá a público. E foi o que aconteceu com a palavra. O próprio filho de Davi, posteriormente, Absalão, vem ao quê? A tomar as mulheres do próprio pai. Presta atenção, você que às vezes está aí sem entender o porquê que pessoas da sua família estão voltando contra você, situações que você fala assim, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Começa a fazer uma reflexão da vida que você levou, do caminho que você trilhou. Porque às vezes achamos que não somos dignos de viver o que vivemos hoje porque estamos olhando para a nossa conduta do agora. Para a nossa vida que foi consertada agora. Mas como é que estava a sua vida lá atrás? No momento em que você não estava preocupado em agradar a Deus. No momento em que você não estava preocupado com a vida mundana, com o pecado em si. Então, coisas que estão sendo vividas hoje, não coloque a culpa no presente. É consequência de uma vida de pecado que é arrastada há anos. Tanto seus, do seu marido, da sua família, enfim. Muitas vezes nós estamos pagando um preço por algo que a gente fez impensadamente, porque não houve vigilância da nossa parte. Por isso que a palavra fala, a vida do cristão não é fácil. Não é fácil porque é renúncia atrás de renúncia. É o tempo todo o pecado batendo na nossa porta e a gente tendo que falar não, tendo que se desviar, mas isso nos preserva. Nos preserva para que a gente possa viver uma vida de salvação. Pensem vocês que é fácil? Não é, porque a vida que o inimigo, que o diabo nos oferece, ela é muito mais prazerosa. Tudo aquilo que vem do inimigo brilha aos nossos olhos, assim como foi com Davi. No momento em que ele vê aquela mulher formosa se banhando ali, ele deseja aquela mulher. Mas sabe o que acontece com Davi? Ele já tinha suas esposas, ele não tinha que estar ali naquele lugar. O Senhor está falando aqui hoje com algumas pessoas, você que continua no pecado, sabe por quê? Você ainda continua frequentando lugares que não era para você frequentar, você que continua indo em lugares que não é para ir, tá na hora de falar não. Parar de abrir o telefone em lugares que não é para abrir, os sites que você tem aí, ó, procurado que não é mais para você pesquisar. Você sabe que esse é o seu ponto fraco, por que você continua caindo nisso? O que tem sido seu pecado de estimação? Tem hora que a gente tem que estar numa vigilância tão grande, porque vai virando um ciclo sem fim que sai do nosso controle. Sai do nosso controle no momento em que a gente se arrepende, por mais que o Senhor nos perdoe, vai ter consequência. E muitas vezes essas consequências arrastam até mesmo aquelas pessoas que estão próximas a nós. Até a nossa família chega a pagar um preço muito alto por coisas que não deveria pagar. Davi, que deveria estar na linha de frente daquela guerra, na posição de rei, mas não, ficou em casa, ficou curtindo preguiça. É o Senhor falando com muitas pessoas aqui hoje, você que fica aí o dia inteiro deitado, não age, não reage diante da vida, passa tanto tempo fazendo coisa desnecessária na internet, que você dá brecha para o diabo te estudar, ele achar seu ponto fraco e falar assim, aqui eu vou plantar o meu dardo, aqui eu vou colocar minha distração e essa pessoa vai cair. Porque as pessoas, elas menosprezam a capacidade do diabo de estudar suas fragilidades. Ele sabe seu ponto fraco, ele sabe exatamente aonde ele pode entrar, ele sabe exatamente aonde a sua pega. Então é por isso que precisamos estar sempre atentos, muito atentos, para que a gente não venha pagar um preço muito alto, assim como o próprio Davi pagou. Então, que essa palavra, ela possa continuar falando com vocês ao longo da noite. Que o intuito dessa palavra é nos mostrar a importância da vigilância, para que nós estejamos sempre atentos, para não cair no pecado, não viver uma vida de pecado, porque por mais que o Senhor, Ele nos perdoe, por mais que você se arrependa, o pecado tem consequências, e muitas vezes essas consequências fazem com que a gente pague um preço muito alto, que na verdade a gente não precisava pagar se estivesse vivendo conforme a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Amém?